já que a gente vai falar sobre estrutura narrativa mítica. O que vocês entendem por mito? A narrativa fundadora, a narrativa fundadora que starta uma maneira de conceber a humanidade, o nascimento do mundo, essa ligação mais com o mito mesmo, né? Nesse sentido. Acho que há outras designações, mas essa me ocorre mais propriamente. Uma forma de explicar a presença do homem, a existência do mundo, o nascimento do mundo, ou seja, a narrativa mãe, a narrativa inicial, até que anterior a outras narrativas, inclusive religiosas, ou seja, o mito seria essa narrativa primeira, primeva até, de explicação do mundo, da existência humana, das suas forças, os vetores que impedem então a humanidade a seguirem na sua ligação com a natureza. Né? Mais umas duas? Sim, a impressão que eu tenho é que o mito não está preocupado necessariamente, obrigatoriamente com o factual, né? Preocupado mais com o imaginário, com a parte de fantasia, ficcional da própria narrativa, mais com a história em si do que com o factual. Uma terceira? Teria a questão da recorrência universal dele, que aparece nos lugares, muito reconhecido. É interessante, percebam que eu acho que a gente está num espaço privilegiado aqui, que a gente teve algumas falas que elas já são interpretações mais sofisticadas da palavra mito. Porque se a gente pegasse num ambiente de graduação, ou mesmo assim no outro tipo de ambiente, a primeira coisa que vem é de história inventada, né? Que é aquele conceito de quando chegou o historiador, não é? Olhou, acabou com o mito, com todo o direito, porque naquele ponto precisava, não é, surgir uma outra forma de organização mental. Mas o interessante é o seguinte: não, o mito nunca esteve preocupado com essa parte factual. Por quê? Porque o objetivo dele era outro. Não obstante, não é? Eram essas narrativas que elas davam um ritmo e que elas coordenavam ali uma sociedade, uma dada sociedade. Então é interessante que querer não queria, mas era o som daqueles mitos que aquela sociedade dançava, né? Embora não de uma forma assim consciente. O objetivo sempre é explicar o fato, uma ocorrência, ou alguma coisa da natureza. Por exemplo, os mitos indígenas, eles procuravam sempre explicar o que estava acontecendo no mundo, na terra deles. Aqui. Vou ver se eu consigo voltar depois, acho que tem que bater do outro lado. Uma coisa fascinante de mito é o seguinte: a gente olha o mito hoje, os fragmentos, não é, dos mitos hoje, e a gente pensa com essa cabecinha nossa de século XXI. Então é difícil para a gente entender o que era um mito. Se a gente pegar Iliade, por exemplo, uma coisa super importante do mito é que aquilo era algo que era uma reencenação. Então, o Campbell dá um exemplo muito interessante, que é o seguinte, e agora eu acho que a gente pode usá-lo, porque nós estamos na época da Páscoa. Então, simbolicamente, não é? Tem aquela questão da última ceia. Acho que todo mundo, sendo cristão, não está familiarizado com aquela cena, não é? Aquela cena de Jesus, não é, cercado de pessoas, quebrando o pão e falando, façam isso para celebrar a minha memória, não era uma coisa histórica, não tinha essa conotação do que aconteceu no passado. Do ponto de vista místico, quando um padre faz aquilo, ele é, do ponto de vista mítico, ele é
Jesus naquele momento, ele é Cristo naquele momento. Então o mito, quando tinha essa reencenação, um xamã que ele pintava ali, não é? Nas paredes de Lascaux, aquele animal, ele estava não só em transe, mas como ele incorporava toda aquela ação que ela ia estar acontecendo ali, embora ela tivesse acontecido em várias fases. Então o mito não é essa questão fragmentada que a gente está acostumado a pensar hoje. Não obstante, um segundo ponto importante é o seguinte: ele não só não é algo que inicialmente seria inventado, como ele também não é fragmentado. Porque a grande questão do mito é que ela contava uma história que ela ia ter várias usabilidades ali. Então, o que a gente usa mais é essa questão pedagógica. Se a gente pegar uma história, uma lenda indígena, não é? De uma indiazinha que ela vai, a mandioca, por exemplo, né? Uma indiazinha muito branquinha, que vai acontecer alguma coisa com ela, aí ela vai morrer, e ela vai ser enterrada, e aquilo vai surgir numa determinada planta, que vai ser fundamental, não é, para que aquela tribo se alimente e sobreviva. Esses mitos, eles tinham essa característica de terem uma orientação, não é, nas diferentes fases de desenvolvimento, tanto de uma cultura, mas também do ciclo biológico humano. Porque em comunicação, eu acho que a gente até faz isso mais ou menos bem. Se você pega uma publicação hoje, uma Men's Health, por exemplo, você tem ali, não é, ensinando os homens a se colocarem num dado mundo que hoje teve uma conformação social um pouquinho diferenciada. Então é um homem que ele vai procurar se livrar dos pneuzinhos, como as revistas femininas já ensinavam desde os anos 60, não é? Mas também ele vai ter ali como cozinhar melhor para conquistar a sua... Bom, eu vou poupar os termos, mas enfim, são termos muito engraçadinhos que o Seligman e a equipe dele fazem, né? Mas fundamentalmente está falando aqui de fase de ciclo biológico, o que mesmo no contexto de uso de botox, etc. tal, o fato é que o ser humano, ele nasce, não é? Ele se desenvolve e, como o Campbell coloca de uma forma muito elegante, ele vai pegar a saída, né? Tudo o que acontece antes disso e depois disso fica num sistema de crenças ou no imaginário que aí vai variar em função de cada um. Mas o que a gente sabe é que a gente tem esse ciclo biológico que culmina com a morte. É interessante que em comunicação, a morte, ela é algo que a gente estuda muito, e eu não sei em que medida que isso tem aparecido nas comunicações das corporações, por exemplo, né? Talvez em falecimentos, eu não sei, mas na grande mídia, por exemplo, uma parte consistente do que a gente vai cobrir está falando de fatos que têm relação com isso. Hoje, por exemplo, se a gente escutar a rádio, é aquela questão da... Acho que teve uma amante em Minas, não é? Que assassinou uma criancinha de 6 anos porque o pai dela, não sei, não está apurado ainda, né? Mas nem se sabe se ela é amante mesmo do sujeito. Mas, enfim, ele não teria dado a atenção ou a continuidade ali que ela estaria esperando. A morte... a morte parcial, não é, daquele ciclista que da Avenida Paulista também, mortes ou crises de países. A gente tem aí a crise de Chipre acontecendo, não é? A morte de um dado comportamento social. A nossa presidente Dilma Rousseff acabou de ficar 1h30 esperando, não é, ser atendida
pelo presidente, um presidente sul-africano, não é? Então ali é uma coisa que seria impensável, não é? Um homem deixar uma outra mulher, não é, esperando por tanto tempo. Então assim, a comunicação, ela sempre vai estar tateando em função de questões que estejam relacionadas também a esse ciclo de vida ou morte, não é? Dentro de uma corporação, algo a ser celebrado vai ser mostrado. O mito, ele tem uma função que é uma função sociológica, que foi encampada pelas ciências, quando teve o processo aí de fragmentação das disciplinas. Porque o mito também, ele vai dar aquela dimensão que vai dizer o que é aceito naquela dada sociedade. Porque numa camada muito profunda da gente, ainda hoje em dia, a gente tem um terror profundo de ser banido do grupo. O que fica muito evidente nos adolescentes, por exemplo. O adolescente, às vezes, nem está afim de usar aquela meinha curta, né, que vai entrando por dentro do tênis, assim, e desaparece, e é desconfortável, mas ele vai usar porque o bando usa. Então, nos mitos, você tem as histórias, às vezes, da indiazinha, que ela não quer nenhum dos garotos que tinha ali, porque todos eles não eram muito bacanas, etc. Aí vai chegar um outro índio que tinha superpoderes, e ela vai ficar toda animada, vai casar com ele. E a partir daí, quando ela se coloca nesse outro pedestal, isso vai causar algumas complicações, algumas coisas assim, não é? E aí ela vai aprender a lição, vai ser resgatada e vai aprender a lição dela e vai a tribo, não é, ouvir aquilo, vai entender que aquilo não deve ser praticado. Tem duas esferas desse discurso integral mítico que ela é mais ou menos abordada. Talvez até a comunicação organizacional ela aborde mais até do que a própria grande mídia. O primeiro é o cosmológico, que também foi incorporado pelas ciências e vai mostrar como o universo funciona. Eu não sei se vocês gostam daquele seriado, o Big Bang Theory. Eles são brilhantes, né, na sua tentativa canhestra de tentar explicar como que as coisas funcionam e seus experimentos, né? E é o que a gente faz em comunicação também dentro de academia, não é? A gente vê um fenômeno e fica tentando explicá-lo. As religiões que incorporaram, que é a dimensão mística do mito, porque o mito, ele sempre vai ter um ponto muito forte, que ele vai estar falando sobre a transcendência. Então, é toda essa parte que transcende os limites biológicos. E onde a gente, com o nosso neocórtex, a gente vai estar simbolizando e criando interpretações e tentando interpretar as simbologias que a gente mesmo cria. Esse aspecto místico, por estar relacionado às religiões, ele vai ser visto, e a gente estuda bastante isso na esfera dos estudos de religião comparada. Ele vai ser visto ou de uma forma cética, não é? Como a visão científica preconiza, ou às vezes de uma forma muito endossadora. E quando acontece isso também, a pessoa perde o fio da navalha, não é? Ela perde a forma de explicar aquilo. Não obstante, essa dimensão mística, não é? Que ela acaba sendo um fator muito significativo no mundo contemporâneo, em que as pessoas estão desesperadamente em busca de sentido. E para fazer isso, caem numa sociedade de consumo que elas acabam sendo levadas, não é? A comprar, a tomar drogas, a se entupir de coisas que não precisam, não é?
porque elas estão tentando preencher um vazio que às vezes é um vazio que não é para ser preenchido. O mito ele vai colocar isso então que é algo, uma esfera, não é? Que não necessariamente ela deve ser compreendida, às vezes é para não ser compreendida mesmo. Então, o mito ele é algo muito maior do que a gente dá a possibilidade de explicar só usando a lógica, só usando a razão, porque ele transcende tudo isso que é o nosso discurso maior. Bom, alguém viu aqui nos anos 90, quando passou o Poder do Mito na televisão brasileira? Lembra do Poder do Mito? Eram entrevistas com o Bill Moyer. O Campbell, alguém já leu alguma coisinha dele? Oi? O Poder do Mito? Oi? O Poder do Mito. Acho que uma coisa interessante é o seguinte, dentro da própria academia, o Campbell era um outsider, porque, não sei se vocês conhecem ou se lembram da história dele, ele era um jovenzinho, não é, que estava estudando lendas arturianas, fazendo a sua primeira pós-graduação, que já era lá uma tese de doutorado, não é, vai para a Europa, e quando ele chega na Europa, ele encontra aquele fantástico mundo que o Woody Allen representou no... Qual que é o nome do filme? Meia-Noite em Paris. Então assim, o mundo estava naquele rescaldo pós-Primeira Guerra Mundial, que as pessoas estavam vivendo, não é, alucinadamente, e você tinha ali, já leram a Gertrude Stein? Você tinha um Picasso surgindo ali, você tinha Hemingway, não é, escrevendo, Joyce foi uma influência profunda, assim, no Campbell. Então, assim, ele muda de tal forma que quando ele volta para o orientador dele e fala, olha, aquele estudo sobre lendas arturianas, legal, eu tenho sangue irlandês, né, vai ser interessante para mim, mas eu não quero mais dar prosseguimento a isso. Eu preciso mudar. E o orientador dele fala, olha, não, muito obrigada, não é, a gente vai estudar lendas arturianas, ou a gente não vai estudar mais. Então ele acaba, isso quando ele volta, é na época da depressão, 29, então não só não tinha emprego para ele, como não tinha emprego para ninguém, não é? Se a gente pega o Steinbeck, por exemplo, As Unhas da Ira, a gente vê que momento difícil que foi ali. E se vocês já leram James Agee, Elogiemos os Homens Ilustres? É um grande escritor em jornalismo literário, não é pessoalmente o meu favorito, saiu um livro dele para a Companhia das Letras, mas ele vai registrar também, ele tem um apoio, ele é um fotógrafo do governo americano ali, junto com uma revista, ele vai percorrer todo o sul dos Estados Unidos, que já é uma região, no contexto dos Estados Unidos, a mais pobre de todas, não é? Até hoje. E aí ele vai registrar aquelas histórias de vida profundamente humanas e com muita competência. Mas o Campbell, quando ele volta, então ele fala, não, eu não quero, ele volta para esse contexto e ele fica 5 anos numa cabana, ele morava em Nova York, vai para a região serrana de lá com a irmã, aluga uma cabaninha e ele fica 5 anos, lendo 8 horas por dia. Então, eu acho que a gente não tem a dimensão do que é a erudição de uma pessoa que aos 29 anos conseguiu fazer isso. Porque em 29, não é, se a gente pega hoje a quantidade enorme de livros que são impressos e que são disponíveis, não é, que a gente pode ler em diferentes mídias, e a gente acaba não lendo nenhuma porque a gente não tem tempo, porque hoje a gente está presa no carro, não é, no trânsito, ou sem energia porque acabou a força, etc. Tal. Então o Campbell ele teve uma vasta, uma profunda, ele deu tudo o que havia para se ler naquele momento, num lugar tranquilo, ele pegava um período e andava com os cachorrinhos assim para faturar o dinheiro, né, do arroz com feijão, e depois ele vai passar por esse tempo, ele vai para um college de mulheres
e ele começa a falar sobre mitos. O que é interessante, por quê? O que ajudou o trabalho do Campbell? Porque quando ele começa esse trabalho, né, com esse universo feminino, de mulheres também muito cultas, de mulheres muito ricas, até hoje o sistema americano ele é um sistema de elite, né? O sistema de ensino superior americano. E as mulheres, elas queriam saber ali do mito o que aquelas histórias tinham a ver com elas. Então, assim, se os homens tendem a ser mais abstratos, não é, intelectualizados em alguma medida, as mulheres queriam, mas tá, essa história da Indiazinha, né, onde é que entra eu aí? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com uma americana dos anos 30, depois dos anos 40, depois dos anos 50, depois dos anos 60, depois dos anos 80, porque ele fica lá até ele se aposentar. Então eu acho que isso é uma característica muito importante dele, porque ele acaba colocando de uma forma muito concreta esses estudos de mitologia, e são estudos de mitologia comparada, porque naquele momento já o conhecimento ele começava a se afunilar e a se diversificar. Então as pessoas queriam saber o que diferenciava os mitos dos sonhadores, dos aborígenes australianos, por exemplo, em relação às histórias do irmão Grimm. E o Campbell não. O Campbell, o grande diferencial dele é o seguinte: ele vai ver o que essas histórias tinham em comum. E é aí que ele vai perceber que não importava onde essa lenda, esse conto, essa fábula, essa história, ela era contada, ela tinha um padrão. E aí ele vai conceber essa estrutura que está no livro O Herói de Mil Faces, não é? Se alguém for comprar o livro, né, O Herói de Mil Faces, a gente tem uma edição da Pensamento, mas como essa obra volta para os domínios da Fundação Campbell nos Estados Unidos, eles lançaram uma edição que ela é aquela que o Campbell tinha em mente quando ele escreveu. Então tem baratinho, nem sei quanto custa, mas assim, compensa ver essa edição original, não é? Que já não tem a ação dos editores, que alguma coisa ali não gostou. Bom, ele fica em academia, ensinando. Como ele não acaba seguindo doutorado, etc., tal, a expansão dessa visão dele de mitologia acaba ficando mais localizada nos quadros de graduação dos Estados Unidos. No mesmo momento, vocês com certeza já ouviram falar do Vladimir Trop, Morfologia do Conto Maravilhoso, etc., não é? Porque aí a gente já vai entrar na teoria dos campos mórficos do Scheler, que vocês também já devem ter ouvido falar. Não? Então essa a gente marca outro dia para conversar, porque não vai dar tempo de falar aqui. Essa questão, não é, de como as ideias, às vezes, elas surgem em momentos diferentes do mundo, sem necessariamente as pessoas terem tido conexão, não é? Porque no mundo, hoje em dia, como a gente tem uma grande massa de informação, etc., a gente usa muito sistemas de plágio, né? Falar que o sujeito viu em um lugar e plagiou tal. Mas às vezes tem fenômenos que acontecem, não é, em termos de criação, que as pessoas elas chegam a desenvolver coisas semelhantes em locais diferentes, com alguma especificidade, sem necessariamente terem entrado em contato umas com as outras. O caso clássico é o Darwin, por exemplo. Vocês sabem que o Darwin ele ficou muito tempo, não é, para lançar a teoria dele. E ele só lança porque teve um outro sujeito que chegou às mesmas conclusões, manda uma carta para ele, o Wallace, e o Charles Darwin ele fala, bom, agora eu tenho que publicar isso, que senão é o trabalho de uma vida, não é? Que não vai ser visível. Tanto que hoje, quando se fala de teoria da evolução, ninguém menciona a palavra Wallace. Ninguém se lembra mais dele. Quem acabou ficando conhecido é Darwin, por quê? Porque ele vai ter toda uma condição, não é, ideológica, ele já estava muito entranhado na ciência, já tinha um background muito grande ali, e acaba se tornando conhecido por isso. No caso, então, do Rock, é todo um pensamento
pensamento que surge também do âmbito russo, mas aí a partir do folclore de lá, com a diferença que o próprio, ele não tinha, então não teve essa sacada, não é? De comparar, de fazer um estudo comparativo e ver que havia um padrão. Ele só chega e fala, olha, bom, nos estudos da minha nação, não é? Acontece também essa questão de algumas etapas. Passando a história, então, de 49, mais ou menos para a década de 80, teve um autor, o Christopher Vogler, que vocês já devem ter lido A Jornada do Escritor, que é um livro que saiu uma vez pela Ampersand, do Brasil. Eu acho que é um preço esgotado agora, mas certamente vai comprar na Amazon direto do inglês. O Vogler, ele estudava cinema na Universidade da Califórnia e lá tinha tido contato com a estrutura de Campbell. O Campbell, embora fosse da costa leste, ele nos anos 80, ele gostava muito de ir para Islay, que fica na Califórnia. Não sei se alguém já foi para lá. Foram em Islay? Não? Islay era uma grande comunidade, pode-se dizer assim, que surge nos anos 60, em que inspirava assim, cursos e teorias que fossem consideradas inovadoras, sem aquela preocupação de ter um rigor científico, né? Não precisava ser um PhD para ir ali dar um curso, você tinha que ter uma boa teoria, não é? E aí, o Campbell, então, ele acaba disseminando esse conhecimento ali na Califórnia. Isso chega na área de cinema. O Vogler e vários outros estudam essa teoria. O que acontece? O Vogler ele acaba numa posição que era de analista de roteiros da Disney. Agora, em época de Pixar e etc., não é? A gente esquece que a Disney, naquele momento, era a companhia, não é? E os filmes eles eram muito esperados, porque como eles não eram produzidos de uma forma tão massificada como hoje, não é? Você, nas férias, tinha uma produção, assim, que as crianças iam ao longo das férias, das grandes férias, não é? Para assistir. E o Vogler, ele era o responsável, como analista de roteiros, por dizer se valia a pena a corporação colocar dinheiro ou não ali na produção daquele filme. Por quê? A gente até hoje, não é? Vocês viram que acabou de sair o primeiro filme bancado nos Estados Unidos com aquele sistema de crowdfunding. Mas ainda são poucas iniciativas, né? Do valor que eles precisam hoje em dia para fazer um filme. São valores, assim, muito, muito grandes. E aí, quando chegava, então, nas mãos dele, ele começa a pensar o que uma história, o que uma narrativa precisava ter para que ela fosse atraente. E ele monta um roteirinho ali, um manuscrito com 7 folhinhas. E aí ele tem contato com a obra do Campbell, ele fala, puxa, outro cara já pensou isso antes de mim. E a partir de Campbell, ele bola uma estrutura mais enxuta, com algumas etapas que elas já eram mais concretas. Então ele tira uma coisa, como o auxílio sobrenatural, por exemplo, não é? Que no mito, em geral, quando a indiazinha está num problema sério lá, vai acontecer alguma coisa fora do normal, não é? Vai ter feiticeiro, etc., que vai resgatá-lo. Então no filme de pessoas de carne e osso, não necessariamente ocorre esse auxílio sobrenatural. E ele coloca algumas etapas, que elas são etapas como a de cotidiano, por exemplo. Se a gente pegar nos filmes contemporâneos, em geral, do grande sistema, né, do sistema americano, você tem aquelas cenas introdutórias em que os personagens eles vão ser apresentados de alguma forma. E que o motivo por que vai acontecer aquele filme é apresentado ali no começo. Vocês viram lá do Bom da Vida? Como que é essa cena introdutória? Que a gente fica sabendo ali da perturbação do personagem. A mãe que vai buscar ele. A mãe vai buscar. Né? Sobretudo no contexto americano, depois dos 18 anos, não é normal uma mãe ir atrás do filho.
Então, se essa mãe foi ali buscar, é que aconteceu algo muito sério. E a estética da mãe também. Ela não era uma mãe qualquer. Não. Então, assim, de uma forma mais ou menos declarada, isso vai aparecer. Às vezes são prólogos inteiros até que vão ser apresentados ali. Indiana Jones e a Última Cruzada, por exemplo. É um filme meio antiguinho, mas talvez vocês se lembrem. Que é aquele que vai ter o Sean Connery como o pai. Tem todo um prólogo ali que vai explicar coisas que são fundamentais para a gente entender o personagem. Por que ele tem a cicatriz aqui, por que ele usa aquele chapeuzinho, o chicote, não é? Então, assim, você vai ter uma explicação ali por que ele odiava tão intensamente aquele sujeito que tinha pego aquela cruz. Então, o Vogler, ele vai dar uma atualizada, não é, uma reciclada naquela estrutura, de forma que ela faça mais sentido no caso ali, o telespectador contemporâneo. Ele começa a usar a estrutura narrativa mítica no contexto do jornalismo literário, que ele chama de jornalismo literário avançado, e aí ele vai dar uma enxugada ainda maior. E vai colocar 8 etapas, propor 8 etapas ali. E aí, quando eu faço a minha tese de doutorado, que defendo em 2012, eu volto à estrutura de 12, mas um pouquinho diferente da que o Vogler usa. Mas o interessante é o seguinte: toda vez que a gente fala de estrutura narrativa mítica, as pessoas falam, puxa, mas você não fica muito engessado ao usar essa estrutura? E é interessante porque que foi uma crítica que o Vogler teve quando ele fez os primeiros manuscritos dele, porque diziam que aquilo era uma receita para fazer dinheiro, então o cinema, todo ele, nunca mais seria o mesmo, aquelas histórias seriam sempre contadas, daquela forma, etc. O que não se justifica quando você tem um roteirista, você tem uma equipe criativa. Porque, a meu ver, é mais ou menos como as 7 notas musicais e as 3 cores primárias, não é? A pessoa ela pode só ficar tocando dó, ré, mi, lá, mas se ela souber o que fazer com aquilo, ela deita e rola. O interessante é o seguinte: se a gente prestar atenção, uma vez que a gente conhece essa estrutura nos filmes, o que a gente percebe é que os roteiristas talentosos, eles vão às vezes brincar com alguma dessas fases, vão deixá-la mais importante. O Vogler também, ele coloca de uma forma muito interessante os arquétipos. Ele tira ali da estrutura narrativa campbelliana algo que o Campbell ele usava assim, porque ele conhecia profundamente o trabalho de Jung, ele sabia de todos esses conceitos e tal, mas ele não chegou a falar, olha, tem esse, aquele e outro arquétipo, não é? E aí o Vogler vai destacar isso. Então, alguns eles são notórios, né? A gente dificilmente vê um filme hoje em dia sem ver alguém que exerça ali um papel de mentor, por exemplo. Outros, eles têm alguns termos que eles são um pouquinho mais difíceis da gente entender, como o arauto, por exemplo, que é aquela pessoa que aparece numa história e que depois ela desaparece. Ela só anuncia alguma coisa, etc., e depois ela não entra mais. As etapas vocês conhecem ou preciso falar? Oi? Conhecem? O que eu acho interessante é o seguinte: quando a gente vai trabalhar isso no contexto de comunicação, tem algumas que elas não são muito usadas. E essas que não são muito usadas, que, a meu ver, são as mais interessantes para a gente explorar. Porque é a partir daí que você começa a ver onde é que você consegue ter um certo ganho ali das histórias, né? Uma que aparece
aparece muito pouco, por exemplo, essa aqui, a recusa do chamado. Nas histórias que, de repente, a gente vai registrar de uma dada pessoa, então normalmente a pessoa recebe um convite, etc., já está lá dentro fazendo e é super bem sucedido. Então, são algumas dessas etapas, sobretudo a de recusa, mesmo quando a gente ganha algo que é muito interessante, ganha uma bolsa para ir passar um ano fora pesquisando na Inglaterra, a pessoa não vai pular de cabeça ali. Tem uma série de questões que ela vai avaliar. Então, são as possibilidades que a gente tem de tornar aquela história mais crível e mais diferenciada. Em jornalismo, tem uma autora que a gente estuda bastante, que é Eliane Brum. Vocês conhecem, não é? Se vocês pegarem as histórias que ela faz, a Eliane, ela tem um método de produção interessantíssimo e muito atípico, mesmo no contexto da produção jornalística brasileira contemporânea. Mas o grande X da questão dela é que ela quer desdomesticar o olhar. Porque se a gente entrar em campo para ouvir a história, puxa, vou falar de mais um sujeito que ganhou o PIN de 25 anos, não é? E vai escrever aquilo como todas as outras histórias já foram escritas, não só a gente não vai achar graça naquilo, como o leitor também não vai achar graça naquilo. E aí subentendendo o leitor em todas as mídias que a gente vai trabalhar. Então, como tornar essa história diferenciada? E eu acho que a estrutura dá algumas pistas, não é? Que a gente pode investigar em algumas histórias. E uma delas, por exemplo, é esse que eles chamam de guardião de Lumiar. Antes da aventura, não é, da jornada propriamente começar, tem sempre essa figura, ou em geral tem essa figura, da pessoa que está falando, não vá fazer isso, né? E aí a pessoa apresenta os motivos pelos quais ela entende que aquilo não deve ser empreendido. Em geral é alguém que conhece muito aquele personagem, não é? E que vai falar verdades às vezes que são muito dolorosas. Agora, o muito interessante desse arquétipo é que quando você pega personagens que eles são amargos, etc., se você rastrear ali atrás, às vezes a pessoa deixou de fazer alguma coisa porque ela ouviu alguém, não é? E aí ela se travou e não foi para frente. Então tem também, não é, essa possibilidade que quando a gente usa estruturas aprofundadas, que sejam advindas de áreas de conhecimento como a mitologia, a psicologia, etc., a gente acaba tendo o papel um pouquinho de um terapeuta, não é? Se a gente acaba usando a escuta de uma forma aprofundada, a gente vai mobilizar conteúdos psíquicos ali naquela pessoa que está contando aquilo. E a gente também precisa se preparar, não é? Porque podem acontecer algumas situações. Em jornalismo tem um caso clássico tinha um grande escritor da revista New Yorker, Joseph Mitchell. Talvez vocês tenham lido O Segredo de Joe Wood, não é? O que acontece com ele? Ele fazia perfis muito aprofundados. Então, às vezes, ele levava 3 anos para escrever a história de uma pessoa. Sabe, ele está 3 anos ali, não é? Acompanhando a vida e o cotidiano. É óbvio que você cria uma vinculação. A gente... os animais já criam vinculação, não é? E a gente cria vinculações mais elaboradas. Ele acaba estabelecendo um contato tão grande com esse que a gente chamaria de sem-teto hoje, não é?
que esse sem-teto ele continua ligado a ele depois. E aí tem todo o mote do filme. Quando a gente entra em campo, não é? E a gente ouve alguém que, em geral, ou que às vezes não tem assim aquela possibilidade de falar sobre ela e vai contar muito, o que pode acontecer é que aquela pessoa continue seguindo a gente, às vezes, não é? Para dar relatos do que ela acabou de descobrir sobre si mesma. Então, tem também, não é, a nossa função ali corporativa de alguém que vai estar mexendo com esse povo, porque tem uma publicação para preencher, mas tem uma responsabilidade social também, porque a gente está mexendo com essas pessoas e elas continuam elaborando aqueles conteúdos, não é, que elas representaram, elas continuam revendo, e aí entra na história lá o conceito de ucronia, por exemplo, mas se é verdade ou não é verdade, a gente não sabe. Mas, não é, no contexto daquela pessoa, é uma interpretação que ela fez ali daquela saga, daquela história. E se a gente entender, não é, no conceito da psicologia, são estruturas que elas podem ser mexidas e elas podem ser revistas. Porque se a gente não acreditasse nisso, a gente não acreditaria no potencial transformativo não só da psicologia, mas das histórias de vida. Então eu lembro que quando eu defendi a minha tese, tinha uma psicóloga na banca, né? Foi a primeira coisa, a última coisa que ela me falou depois que tinha sido aprovado, já estava na parte da celebração. Cuidado com o que vocês estão fazendo em comunicação. Porque quando a gente trabalha isso no âmbito da psicologia do consultório, não é? A gente acompanha de perto o paciente. Mas em jornalismo, sobretudo, não é? Quando você tem esses contatos, você vai estar mobilizando essas pessoas e essas pessoas elas ficam, às vezes, desatendidas, desaprotegidas. Então, porque a gente não é treinado na área de comunicação para ter essa atuação terapêutica, não é? A gente é treinado em outras coisas. E as pessoas são seres frágeis, não é? Quando remexem em alguns conteúdos, né? E a sociedade trabalha todo mundo de uma forma muito descartável hoje em dia. Bom, o elenco nem precisa falar porque vocês já estão familiarizados, né? Oi? Deixa eu tomar água aberta. Tem uma coisa que bom, quando chegou num determinado ponto, e a gente trabalhava com essa estrutura já há algum tempo, a gente quis verificar, fazer uma investigação se, uma vez que é uma estrutura narrativa mítica, e uma vez que, em tese, ela está no nosso DNA, mesmo que a gente não tenha consciência disso, será que ela aparece espontaneamente nas histórias que a gente conta? E uma aluna foi investigar o projeto de generosidade, que até hoje existe na revista Época, que são aquelas histórias muito populares hoje em dia, não é? De fundo humanista, de fundo pessoas que conseguem, não é, alguma coisa, serem bem-sucedidas, etc. E aí a gente rastreou em 33 matérias de 25 edições, matérias como, por exemplo, Tinha os Seus Sonhos, que era aquele ex-morador de rua que tem um acidente e aí a partir daquilo ele tem um clique e ele se torna uma liderança importante no seu segmento. Mais recentemente, a gente acompanhou a revista, um aluno de pós-graduação, qual que é a concorrente da Exame? Do grupo Isto É? Oi? A Isto É Dinheiro. Isto É Dinheiro, não é? E, oi? Mas acho que foi Isto É Dinheiro. Ele fez esse estudo que ele acompanhou por um determinado período de tempo as capas, não é? E as capas que falavam, então, foi escolhido de forma aleatória o objeto, né? As capas que traziam os personagens em geral, personagens de sucesso. Ele foi investigar se tinha essa estrutura. E ela apareceu também de uma forma muito interessante. Mesmo nessas histórias
E elas tinham sido, curiosamente, naquela época, editadas pela Eliane Brum também. E a Eliane Brum, ela odeia ser editora, o negócio dela é ser repórter, né? Então, e ela não tinha, embora a gente tenha a BJL, ela tinha bastante contato, não é? Ela nunca teve, assim, participou de um curso de estrutura narrativa mítica. Então, não tinha essa premissa de que essas histórias seriam sido escritas e ou editadas com essa função. Então, as etapas, elas estão lá, elas aparecem, algumas, naquele caso, como já tinha um recorte bem definido, que era essa questão da generosidade, dos projetos sociais, etc., então elas apareciam como o retorno bem-sucedido, não é? O chamado aventura sempre, claro, aparecia ali. As mais, acho que o slide seguinte fica mais fácil para a gente ver, as que eram mais frequentes eram o chamado aventura, então alguma coisa, né, que ia acontecer na vida da pessoa, que ia convidá-la a fazer algo diferente, ser melhor em alguma coisa. O retorno com elixir. O retorno com elixir aqui, diferentemente do só o retorno, ele pressupõe uma contribuição social. O elixir é algo mágico ali que vai ter essa contribuição social. Então, pela própria característica do recorte, ela apareceu bastante. Nesse estudo, por exemplo, da revista Isto é Dinheiro, não aparecia tanto a questão do profissional, não é? Que ele conseguia resolver alguma coisa, ia ao mundo e conseguia ser bem-sucedido, ela era mais importante. Então, as histórias, elas paravam ali. Se fosse uma natura e o sujeito tivesse empreendido ali alguma coisa para ter um projeto sustentável e os produtos teriam essa característica, melhor. Mas não era algo assim que era uma condição sine qua non. As agruras, não é, que a pessoa ela acabava passando para chegar lá, apareciam bastante, mas também não muito, porque o leitor também é como se o leitor daquela publicação quisesse saber os desafios, mas não quisesse também ficar saturado ali com mais, né, fez isso, fez aquilo, etc. Tal, o que dá aquele efeito de espetinho de churrasco. Quando você tem muita coisa enfileirada ali e não um destaque nela, fica tudo muito chato, que é um erro assim dos mais importantes que acontecem quando a gente usa essa estrutura. Teve semestre, agora eu estou só com pós-graduação, mas teve semestre, por exemplo, que eu tinha às vezes 600 alunos, cada um fazendo a sua diferente história de vida. E um dos erros mais comuns eram esse, que eles às vezes colocavam tanta coisa ali, não é? Que ficava um texto pesado, um texto chato. Então, assim, se a gente não age com esse filtro e a gente já dá a dimensão ali do que é mais importante, do que foi mais difícil, esse texto ele fica muito condensado e fica de difícil leitura, mesmo que seja algo que seja assim muito importante, não é? Tem que dar essa readability, como os americanos falam. A recompensa, não é? O que a pessoa havia ganhado com aquilo, e a questão do cotidiano, ou seja, desse acarinhamento com o personagem. É um erro muito comum também. É muito interessante, porque é aquele tipo de história de vida que de repente acontece uma grande desgraça com a pessoa logo nas primeiras 2 linhas. E o que acontece é o seguinte: a gente não se vinculou àquela pessoa ainda. Então você fala, ai nossa, mais uma história dessa, né? Então você pula. Então tem que ter uma certa vinculação inicial para que isso, quando aconteça, o leitor ele siga lendo. Tem e aí eu vou usar o termo mito no sentido que eu não gosto de usar, o mito enquanto falácia, que é de que na mídia digital as pessoas não gostam de ler muito. A gente ouve bastante isso, não é? Eu fiz uma pesquisa recente e o resultado, assim, um dos achados foi muito surpreendente até para mim mesmo. A Eliane Brum é uma pessoa que escreve bastante.
na revista eles conseguiam às vezes encaixotá-la ali em 10 páginas, alguma coisa assim. Quando ela passa a escrever só no portal, eu acompanhei por um ano todinho a produção dela e ela tinha textos que chegavam a quase 49 mil caracteres com espaço. Isso é texto para chuchu em qualquer revista, em qualquer lugar. É um terço de livro quase. E aí, numa dada coluna que me interessava em particular sobre educação, você tinha ali cerca de 20 comentários. E eu entrei em contato com aqueles internautas perguntando o que várias, enfim, foi feito um questionário, não é? E um deles, que era muito capcioso da minha parte, né, porque ao ler um ano de produção dela muito grande, chegava a hora que eu ficava cansada, né? Então eu falei, esse pessoal vai reclamar do tamanho, tenho certeza. Porque a gente já tem a hipótese de que o pessoal quer ler pouco na internet, porque ainda é desconfortável, etc. Não é? E aí perguntei, bom, você achou quanto é o tamanho, né? Que é pequeno, que é satisfatório, ou que é... acho que eu usei algum eufemismo, demasiadamente grande, alguma coisa, né? Demasiadamente grande. E só uma pessoa disse que era grande. Então, para mim, assim, foi uma comprovação de uma suspeita muito grande de que, uma vez que aquilo está bem escrito, uma vez que a pessoa tem interesse naquele conteúdo, e uma vez que ela começa a ler, ela vai dizer, pelo menos, não é, que leu tudo e que está satisfeita com aquilo. A gente sabe de alguns estudos, até Marx fala isso, né, que ninguém lê tudo. As pessoas pulam, às vezes, páginas, pulam pedaços, etc., não é? Mas elas tendem a dizer que aquilo, embora de uma forma, de um tamanho enorme, não é? Não havia sido muito cansativo para a leitura. Bom, acho que eu perdi a noção de tempo. Acho que é isso, eu quero ir para as perguntas porque do ponto de vista de palestra, eu deveria pensar em algo inteligente e engraçadinho para dizer agora, certo? Eu adoro aquelas falas do TED.com, porque eles fazem palestras tão brilhantes em 20 minutos ali, eu sou fã daquilo, não? Mas... Isso não é um assunto? Você, por exemplo, fazer uma palestra com a própria estrutura do mito? Ou, enfim, dar uma aula, enfim, compor um curso. Só que estuda, né, nesses trabalhos que você fez, até com os alunos e tal, que algumas etapas do mito podem ser espichadas, ou, por exemplo, você coloca muita coisa ali, né, como parece do espeto, coisa e tal. Digamos que essas etapas são gomos, né? Então, assim, existe uma forma mais harmônica de você trabalhar, ou seja, não fundamentar muito uma etapa que ela é menor, ou que, o fato justamente você falou das 7 notas musicais, se você trabalhar contra o que está parecendo mais convencional, que é, sei lá, na primeira etapa ou na segunda, se faz mais histórias com realce nelas, ou seja, justamente como você está dizendo, tentar fazer a montagem dessas etapas de outra forma, né? Fragmentar e isso você tem estudado isso, como que você traz constatações nisso? Uma coisa que eu acho fascinante é o seguinte, vou dar um exemplo. Eu gosto muito de apresentar em aula, acho que a Suzana viu, primeiro episódio do Poder do Mito, tem 50 minutos. E eu acho muito longo para apresentar em sala de aula 50 minutos. A gente não aguenta mais ver 50 minutos. E já tive muita tentação de cortar aquilo para 20, que eu acho que é o limite ideal. Não obstante, e olha que eu faço isso há muito tempo, eu nunca vi uma classe comentar a mesma coisa. Então,
O mito, ele é tão rico e ele é tão interpretativo e tem tanto a ver com o que a pessoa está sentindo ali naquele momento, que eu tenho às vezes, sabe, de ser muito enfática, faz assim, não faz assim, e de deixar o melhor de fora. É muito interessante. Muda com relação, por exemplo, você pega o mesmo trecho, o mesmo DVD, passa para jovens de 17 anos, é uma história. Você passa para gente com mais idade, é uma história. Você passa em épocas diferentes, não é? É outra história. Então, talvez a beleza do mito, né, ela fique aí, da gente trabalhar mais com nuances, né, e deixar para cada caso que a gente trabalhe a abertura para a pessoa se sentir livre ali para achar o que ela tem que achar ali, né? Você estava falando, por exemplo, que o mito estaria no nosso DNA, né? Às vezes você compõe histórias, talvez de forma intuitiva, e construindo essas etapas. Né? E aí você também falou do outro lado, quer dizer, de alguma forma você mencionou. A gente também, como receptor, hoje sabemos que qualquer receptor é ativo também, mas a gente também tem nesse DNA capturar se a história vem e fala, tem uma parte que ficou muito chata. Talvez tenha sido justamente você ter ampliado com informações demais para a etapa. Quer dizer, do outro lado a gente também captura isso? Você tem? Eu acho que sim, porque se a gente pensar, nós fomos, acho que todos nós aqui, uma geração que cresceu vendo Disney, não crescemos? E depois DreamWorks e Pixar e etc, né? Então, ou a gente pegou isso pelos contos de fada, mesmo que eles foram sendo politicamente sendo limpados ao longo do tempo, mas a gente ainda os pegou mais ou menos puros, né? Depois pela parte de filme, em comunicação é onde eu vejo que seria a última fronteira assim, para a gente usar, que era muito interessante, né? Sobretudo em jornalismo. Você via essa produção maravilhosa em cinema, nos livros de romance. Aí a gente chegava com o nosso material em comunicação, aquilo tão pobre, e a gente falando de coisas tão fantásticas. Você pega um sujeito que está trabalhando numa empresa há 25 anos, é a vida dele daquilo, né? Então, como é que a gente escreve isso de uma forma tão insossa? Eu fiz um estudo, uma pesquisa que eu achei muito interessante, porque eu não sei se vocês acompanham obituários. Folha de São Paulo? Oi? É interessante. Pois é. O que eu fiz? Eu peguei... Um dia estaremos lá, né? Aí eu tenho uma receita, eu sei direitinho quem sai lá e quem não sabe, depois de ter pesquisado. Mas eu acompanhei por um ano, eu fiz o perfil. Mas o que eu queria falar aqui é o seguinte, antes do William Bertoni, tinha, quem não sabe, é um pedacinho desse tamanho de jornal, na Folha de São Paulo, são 2 coluninhas, e o que a gente fala? Puxa, eu tenho uma revista para fazer, tem um espacinho tão pequeno ali que eu não vou conseguir fazer uma história que seja bacana. Então você vai nesse obituário, 2 coluninhas desse tamanho. Isso quando eu falo pesquisa, é só jogar meu nome, obituários, que está na Intercom, está na internet, tá? Para quem tiver interesse. O primeiro obituarista da Folha de São Paulo, dessa nova safra, não é Estevão Bertoni, começou em 2007, mais ou menos, porque foi uma ideia do Matina Suzuki, naquela época, que ele estava organizando aquele livro A Vida... Daqui a pouco pipoca o tipo. Porque o New York Times, ele tem assim, obituários que são fantásticos. Eles têm uma equipe muito grande de obituaristas nos Estados Unidos, no New York Times, até hoje. Então aí, quando o Matinas organiza aquele livro, o que ele faz? Ele comenta com alguém da Folha, não é? Acho que ele ainda trabalhava na Folha de São Paulo naquele momento, e aí eles têm a ideia de criar essa coluna, dão um espacinho pequeno, mais regular ali. E colocam um menino, na época, o William, ele tinha uns 20 e poucos aninhos. Era um cara do sul do país, havia começado, não concluído história, aí fez comunicação, e ele tinha um segredo, qual era esse segredo?
Uma vez, por exemplo, ele entrevistou um empresário, um mega empresário, e conversa, lógico, a pessoa já está morta, porque se entrevista a família, né? Nos Estados Unidos não, às vezes eles entrevistam uma pessoa viva ainda, mas aqui se entrevista a família. E foi cutucando assim o que tinha de significativo na vida daquela pessoa. Então, quando ele escreve a história desse homem pluralista, o que ele fala? Ele fala, ele se encantava todas as manhãs, quando ele ia tomar o café e tinha uma cesta com frutas. Por quê? Era alguém que tinha passado pela guerra, a Segunda Guerra Mundial, e tinha, sabe, escapado com vida dali, e tinha comido o que tinha possibilidade de comer ali. Então, para ele, assim, o símbolo da vitória dele enquanto empresário eram aquele mamão papai em cima da mesa. Não é? Então, assim, nas mãos de uma pessoa menos sensível, ele nunca ia resgatar aquela informação. O William tinha toda uma forma de fazer. O Bertone, que é o atual, ele tem uma outra forma, bonita também. O Bertone usa termos, às vezes, que são mais carnudos, etc., mas ele não tem essa sensibilidade do William, que está na Carta Capital agora, tratando de temas mais políticos, né? Então, aí eu lembro dos olhos domesticados que a gente tem e dos ouvidos surdos também, que a gente tem que saber o que a gente está atrás para criar uma história interessante. Então, assim, a cada edição, se tem um espaço ali, a gente vai publicar a mesma história, ou será que a gente vai ter que abrir para ouvir o outro mesmo, né? Ô, Mônica, nós estamos aqui nesse grupo numa fase assim, de dizer o que são novas narrativas. A gente está discutindo entre a gente para ter uma definição. Você acha que essa sensibilidade que você acabou de falar é uma característica interessante dessas novas narrativas, as narrativas na era digital, enfim, esse tato que você falou desse livro? Isso é importante nesse momento, que a gente tem tanta informação, tantas mídias, que a gente tem que fazer uma seleção grande de informações. Você acha que isso é um pouco fundamental? Então, eu acho que a coisa boa é que a gente não tem receita. Eu acho que cada um tem que ver o que é bom de fazer ali, né? A Eliane, por exemplo, achou o caminho dela. Ela tem essa sensibilidade. O William Vieira também, não é, elaborou ali, tanto que faz um mestrado agora sobre esse tema. Não sobre os obituários que ele escreveu, mas sobre a morte. Acho que até na faculdade da Fifelete. Primeiro, é o seguinte, eu acho. A gente tem que saber a coisa básica de qualquer publicação, qual vai ter esse nosso público. Se a gente está falando aí de valor do dólar hoje, não é? A gente tem que dar essa informação. Mas aí, o novo em narrativa, eu trabalho com estrutura narrativa mítica, né? Então, eu vou entender que esse novo tem bases muito antigas, porque o ser humano, por mais que a gente esteja nessa fase quase como adolescentes brincando com essas tecnologias novas, fisiologicamente, psiquicamente, etc., nós continuamos os mesmos. E aquele esquema, tem uma canetinha? Essa estraga agora. Se a gente for trabalhar do ponto de vista de neurociências, né, o que as pessoas querem? Você tem a parte reptiliana do cérebro, que a pessoa vai querer o quê? A parte de segurança, alimentação, conforto, reprodução. Você vai para a fase límbica do cérebro, que aí você vai querer um vínculo. A partir daqui, a gente, às vezes, nas publicações, a gente não atinge. Não atinge por quê? Porque a gente não tem o recall daquela informação. Porque onde a gente guarda a informação é ligado à emoção. Então, se aquele texto não despertou uma emoção na pessoa, não vai lembrar dele. Eu acabei de ler um livro
Tem um autor fantástico nos Estados Unidos, falecido já, que se chama Joseph Michener. Não sei se vocês já leram alguma coisa dele. Enfim, aquele melhor sistema americano, o cara vende livros aos montes ao longo da vida toda dele. Quando ele falece, ele tem um patrimônio de 12 milhões de dólares. Ele doa isso para uma fundação e hoje eles têm no Texas uma fundação de escrita criativa. Eu fui visitar em janeiro. E o Michener, ele trabalha com cruzamento de comunicação e história. Então ele apura profundamente aquilo e escreve de uma forma bacana. Isso foi muito popular nos anos 60, 70, 80. Só que você lê 1.500 páginas, e aí você fecha aquilo e você fala, nossa, por que eu me lembro disso? Né? E aí as coisas que eu mais me lembrava eram, por exemplo, de um Texas Rich empresário de lá, não é? Que ele acaba, a esposa tem aquela casa fantástica e começa a ter uma invasão de tatus do México para lá, não é? Então ela começa a ter aquelas crises todas e o cara gasta $200 mil para cercar, fazer perfurações profundas, colocar telas altas, etc., para não deixar uma mãe e 4 bebezinhos de tatu entrar lá. Ele gasta $200 mil, né? Então mas aquilo é narrado de uma forma tão humana, não é? O embate dele, tanto que o final daquele trechinho do livro é que ele entra num divórcio milionário com a mulher, né? Ele percebe a loucura que era aquilo, né? Daquela mulher que só via símbolo de status, de vida, etc. tal, né? Então aí a graça de tudo aquilo é quando ele pega um alicate e pede para um assistente corta aquilo e os bichinhos estão entrando lá. Mas aquilo ele narra com tanta emoção, né? Que foi daquele, entre outras coisas ali, não é? Que foi o que guarda. Por quê? Porque atingiu ali, porque foi escrito com emoção. Então, assim, se a gente não passa, em alguma medida, atinge essa questão emocional, o leitor ele vai passar batido e não vai ler, não é? E aqui que entra essa emoção da mamão ali. São coisas que não são, às vezes, esse senso... Porque essa questão da espetacularização, etc., do sensacionalismo, a gente já está também desensibilizado para aquilo, não é? A gente já leu coisas demais, a gente já leu coisas demais, aqueles filmes grotescos, etc., tal, aquilo às vezes não impacta tanto quanto uma coisa mais sutil, né, que a gente não leu antes. E aí, claro, né, depois na parte de cima, com o cérebro do Homo sapiens, aí entra então toda a questão de representação, etc., que já vai ter uma outra configuração que vai atender um determinado público, não é? Mas é um público de massa também, não é o grosso, né? A gente está aqui falando de um contexto de uma elite, né? Olha, eu levantar uma questão, como você dá aula para jornalismo, você formação de jornalista, corrija se eu estiver errado, o Nilson Lage coloca uma outra vídeo lá no começo, que é na assistência entre relato e narrativa. Que no caso o relato ele é isento, é objetivo, né? Ele foi muito jornalista, a narrativa é construída, então cada um tem um uso e um contexto diferente. Essa orientação ainda é vaga, você prepara nos cursos de jornalismo, ela funciona nos dias de hoje? A gente considera? Então, essa coisa da gente falar em narrativas mais aprofundadas, se você pegar, por exemplo, a formação de graduação dos anos 80, dos anos 90, não era uma coisa tão falada, né? Então, sobretudo no caso brasileiro, nos Estados Unidos, por exemplo, conheço melhor, lá eles têm uma tradição maior em algumas publicações, porque se você pega uma New York, por exemplo, ela faz isso desde 1925, né? Você pega uma Esquire um pouquinho depois disso, né? A gente sempre vai falar de revista Realidade, vai falar de alguns, né, hoje na revista Piauí, então são pontos precisos ali. Eu, pessoalmente, eu acho que o grosso do jornalismo, fazendo esse relato básico, tá bom, tá de bom tamanho, porque esse tipo de tratamento mais diferenciado, ele cabe em alguns nichos, né? A gente usa o termo jornalismo
também não é um termo assim de todo mundo usa esse termo, né? Tem uma fundação nos Estados Unidos que é de estudos de jornalismo literário. Então, eles usam um termo bem interessante, que é jornalismo feito de uma forma literária, mas não é sobre literatura. E as coisas são um pouquinho confusas também. Mas tem um autor lá, o Hartsock, que é muito interessante. Ele faz assim, você tem 2, 3, 4 páginas lá que ele fala de todas as formas que isso é chamado, né? E hoje em dia, por exemplo, eu voltei de lá e eles estão chamando de long form journalism, tá? Então essas palavras elas vão mudando conforme as pessoas que vão usando, conforme divulgações, etc.